Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Eu me chamo Daniela Rocha e hoje a gente vai falar sobre um tema que está sendo bem polêmico aí nas redes sociais. Bem, no final do ano passado, a divisão sul-americana dos Adventistas do Sétimo Dia decidiram colocar uma comissão especial encarregada por fazer um estudo detalhado em todo o país acerca do ancianato, do papel do ancianato nas igrejas e também sobre entender melhorias que poderiam trazer aí para esse ministério em especial. Meses se passaram desse estudo e agora, dia 8 de julho, eu acho, saiu o estudo, saíram novas diretrizes para o ancianato, incluindo aí a participação de mulheres para serem ordenadas no ministério do ancianato. E óbvio que isso não ia passar desapercebido, óbvio que isso não ia ser um acontecimento natural e normal no seio de uma igreja que, como toda a sociedade que a gente está inserida, né, também acaba reproduzindo o machismo. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Bem, eu vou deixar os links, né, tanto da matéria que fala sobre essa comissão, quanto dos resultados que foram colhidos, né, depois desses meses de investigação. Eu vou deixar tudo aqui no box de informação para você que tem interesse em ler. Isso tudo tá lá no site adventistas.org, que é o site oficial da Igreja Adventista, tá? Tem muita gente surpresa com essa decisão, né? Eu acho até que essas pessoas tão surpresas são pessoas que não acompanhavam tanto assim as notícias, não só daqui do Brasil, quanto também de fora do país, né? Então, às vezes as pessoas esperam assim surpresas sem tanta necessidade de estarem surpresas, porque é óbvio que as coisas se encaminham para isso e eu vou explicar o porquê aqui nesse vídeo, tá? Mulheres podem exercer papel de autoridade como ancianato dentro das igrejas? Será que é bíblico isso? Será que a igreja está entrando só na modinha do feminismo, etc? Essas são algumas dúvidas que as pessoas apresentam quanto a esse tema. Eu já gostaria de adiantar que não, que a igreja não está aproveitando a modinha do feminismo, porque inclusive a igreja, infelizmente, tem assim demonstrado um procedimento ante esse assunto feminista, né? Essa questão, o termo feminista, de maneira muito arredia, né? A gente vê nas redes sociais, nos últimos acontecimentos, pessoas que se posicionam, né, por uma teologia pró-feminista, vamos usar esse termo, ou mesmo por mulheres que falam, né, acerca de questões, acerca do direito das mulheres. Infelizmente, muitas delas são atacadas por pessoas que têm grande relevância na instituição e tal. A gente sabe que não é o posicionamento, digamos assim, oficial da igreja, mas quando alguém se posiciona, que faz parte de um alto escalão, né, da denominação, a gente acaba atrelando isso, sim, à instituição, que é algo até natural. Eu quero só chamar a atenção para algumas coisas que eu pude colher aí desde que saiu essa notícia para poder fazer o meu vídeo aqui para vocês, né? De acordo com o post do perfil no Instagram Marias e Madalenas, que inclusive vou deixar o link aqui embaixo também, se você não conhece, dá uma passadinha lá para conhecer o canal, o blog das meninas, né? Desde que se começou a falar sobre esse assunto das mulheres e delas terem um papel mais participativo e etc. dentro da igreja, levou-se pelo menos aí uns 25 anos até que a divisão sul-americana dos Adventistas do Sétimo Dia votassem a favor, né, da ordenação de mulheres ao cargo de anciãs. Bem, eu vou trazer aqui alguns dados que eu anotei desse post em específico que elas fizeram, né? E é o seguinte, segundo elas, em 1881 foi votado na 5ª reunião de Conferência Geral que as mulheres poderiam ser ordenadas para a obra do Ministério de Cristo, né, para o Ministério Cristão. Já em 1975, o Concílio Anual da Associação Geral autorizou a ordenação de anciãs para a divisão norte-americana. Tá? Então, ou seja, desde 1975 já existem anciãs lá na divisão norte-americana, tá?
E só agora a nossa divisão, a divisão sul-americana, atualiza essa questão e permite que sejam ordenadas mulheres aqui no Brasil. Daí, né, desse histórico, desse breve histórico, mas lá com as meninas, no post das meninas, está mais completo, com mais datas que são bastante importantes aqui para a gente conversar sobre esse tema, né? Só dessas duas pontinhas que eu peguei aqui, a gente já vê que a questão não se trata de não é bíblico ou de que não pode, de que a mulher não deveria exercer o papel de anciã nas igrejas. A gente já vê daí, né, gente? Já tem muitos anos, né, mais de 30 anos aí, que isso já é uma praxe ok, já é um tema ok, resolvido lá nos Estados Unidos. Então, por que aqui no Brasil não aderiu a essa mesma prática, né? Aí a gente tem que perguntar de fato por que isso não aconteceu. Seria uma boa oportunidade de você perguntar ao seu pastor ou mesmo ao líder da sua associação o porquê que aqui no Brasil essa prática que já é comum nos Estados Unidos e em outros países chegou só agora. Eu não poderia deixar de falar da sociedade que a gente vive inserido, que é uma sociedade machista, né, gente? Infelizmente é uma realidade, não é de hoje. E obviamente que eu entendo a Bíblia como um livro não necessariamente machista, mas entendo que muitas pessoas que viviam ali naquela época tinham reproduções, né, de entender o feminino de maneira inferior, inferiorizar as mulheres, e enfim, várias questões aí. Deus, eu diria assim, né, Deus não é machista, mas muitos dos seus seguidores são, a gente não pode negar isso. Eu vejo que onde o entendimento e interpretação da Bíblia que as pessoas fazem, né, ou que as pessoas fazem da Bíblia, na verdade, acaba provocando algumas posições de bastante controversas em relação ao que Deus deseja para todos nós, né? Foi muitas vezes amparado na Bíblia, numa leitura totalmente errônea e enviesada, que levantaram-se guerras, que a escravidão foi outorgada, que houveram muitas mortes, principalmente de mulheres entendidas ou lidas como bruxas, né, ali no período da Idade Média. Sem contar a própria opressão também que a mulher, né, sofreu ao longo aí dos anos. Infelizmente, só foi possível a partir de um mau uso da leitura bíblica. E não à toa hoje ainda a gente também acaba fazendo más leituras da palavra de Deus, maus entendimentos, más interpretações. Eu não vejo outro motivo que não o machismo mesmo, para que até hoje a igreja aqui na divisão sul-americana não tenha adotado mulheres como anciãs. Não há outro motivo, porque se fosse uma questão de respaldo bíblico, de ter comprovação bíblica, de ter textos que afirmam que mulheres não podem, a gente não teria agora aberto essa possibilidade, não é mesmo? Mas para provar que, de fato, nós, enquanto pessoas, né, que vivemos numa sociedade machista, também reproduzimos esse machismo, e nossa igreja também é machista, tem pessoas machistas, eu vou citar para vocês alguns comentários que foram feitos num post que um blog fez aí sobre essa questão, né? Ele foi até a página da divisão e pegou só os comentários e falou lá, né? E fez um post, né? Rapaz, eu não vou falar o nome de ninguém, porque eu não quero que promover essas pessoas. Um rapaz manifestou uma preocupação, né, acerca dessa decisão de permitir mulheres como anciãs. Ele demonstrou preocupação com a argumentação de que a igreja, ele está dizendo aqui que essa foi uma das prerrogativas, um dos pretextos da igreja permitir anciãs, porque hoje a igreja tem mais mulheres do que homens. Ele achou que só por isso, né, isso não seria motivo suficiente, o fato da igreja ter mais mulheres do que homens. Eu já acho que isso seria motivo suficiente, mas o irmãozinho acha que não é motivo suficiente. Enfim, ele acha também que a divisão sul-americana devia trazer maior apoio bíblico para decidir algo desta envergadura. Porém, ele mesmo, né, que está aí falando que faltou texto bíblico, ele mesmo não listou um verso sequer, tentando comprovar o contrário, né, já que ele acha que não deve ter anciãs, ele devia vir munido de vários versos
que dissesse o contrário, que comprovasse que mulheres não podem exercer tal função no ministério da igreja. Ou seja, traduzindo, puramente machismo, né? A gente pensa em várias igrejas que temos aí afora, que não tem às vezes um homem, eu só tenho um homem, né? Então, essa pessoa realmente parece que ela não está congregando direito, ela não está congregando nos lugares certos, porque se ele for para igrejas por aí, em lugares ermos, sabe, nas favelas, bairros periféricos, ele talvez mude a opinião dele, de pensar que só porque tem mulher não é o suficiente. Outra resposta aqui, um outro senhor concordou com esse comentário que eu estou falando e ainda considerou que a igreja estaria preocupada em dizer ao mundo que não somos machistas, fundamentalistas, tradicionalistas e patriarcais e que daqui a pouco só vai faltar dizer, né, que as mulheres deveriam se empoderar. Enfim, essa pessoa realmente não anda por dentro das coisas que acontecem, né? Porque a igreja está longe de adotar pautas feministas, longíssima, né? Inclusive, não digo que ela deveria estar preocupada em adotar as pautas feministas. Eu diria que ela deveria estar mais preocupada com as questões das mulheres mesmo, sabe? Independente, porque você não precisa ser feminista para defender as pautas das mulheres, não, tá? Ou se defender as pautas das mulheres, os direitos das mulheres, as questões da igualdade da mulher, for ser feminista, eu acho que a igreja não deveria ter medo de ser considerada, então, feminista, sob essa perspectiva que eu estou trazendo, tá? Um outro rapaz, claramente desinformado, né, como todos os outros, ficou espantado pelo fato peculiar, nas palavras dele, tá? De terem aceito o ancianato feminino através de um voto pequeno, de uma pequena reunião administrativa e não a nível mundial. Olha só, eu comecei esse vídeo aqui trazendo os dados do post das Marias Madalenas, que eu já falei que está aqui embaixo linkado, e a gente vê que já é uma postura mundial há muitos anos, já é um posicionamento da cúpula, né, principalmente lá da parte dos Estados Unidos, né, da América do Norte, já é há muito tempo, gente. É aqui que a gente tá atrasado mesmo, a gente não tá sendo vanguardista em nada não, tá? Um outro, que esse aí eu já gostei, porque pelo menos, né, ele já tentou trazer algum respaldo bíblico, ainda que equivocado, com um olhar, né, tendencioso para o machismo, ele ainda trouxe pelo menos tentou trazer aí um argumento bíblico, né? Ele disse o seguinte: se a Bíblia é a palavra de Deus e se acreditamos nela, né, a gente tem que olhar que Jesus só chamou discípulos, apóstolos homens. Mais para frente a Bíblia só fala de presbíteros e Paulo, que ele expressamente proíbe que a mulher exerça autoridade de homem na igreja. Logo, para ele, no ver dele, no entendimento dele, mulheres não devem ser anciãs ou qualquer coisa. Eu acho que esses poucos aqui comentários que eu trouxe, né, um resumo deles, já está claro o quanto somos, enquanto igreja, machistas, né? Quanto nosso pensamento ainda está calcado numa herança machista, né? De protagonismo masculino e de que mulher não poderia exercer tal papel porque é um papel dos homens. Mas eu quero aproveitar aqui de maneira muito rápida para falar, principalmente já que esse citou uma questão aí bíblica, né, especificamente, eu acho importante a gente falar sobre versos bíblicos e questões bíblicas acerca dessa questão, dessa discussão, se mulheres podem ou não podem ser anciãs e pastoras, tá? A gente vê, por exemplo, na Bíblia, algumas mulheres que exerceram papéis de autoridade, sim, ali no povo de Israel. Foram muitas, não foram muitas, foram poucas de fato, mas alguma delas a gente pode destacar aqui, como por exemplo, Débora, né, que ela era uma juíza em Israel. O que é isso se não alguém que exerce autoridade? Ela tinha autoridade ali como uma governadora, alguém que tinha bastante proeminência, né, inclusive coragem e valentia de ir à guerra, né? Então era uma mulher. No Novo Testamento a gente vê algumas mulheres que seguiam Jesus, elas não tinham o título
como apóstolos ou discípulas, mas a gente vê elas exercendo essa função de discípulas e apóstolos, né? Se a gente puder analisar aí, por exemplo, Maria que se sentou aos pés de Jesus, ao invés de estar como Marta, enquanto a sociedade esperava que Maria estivesse ali com Marta, só para servir os homens, varrer, limpar, cozinhar, pegar água e deixá-los à vontade para discutir as questões da Bíblia, estudar, ela se assentou, né, quedou-se ao seu lado para ouvir os ensinamentos do mestre. E o que o mestre disse? Deixa ela, Marta. Ela é esperta, ela está pegando a melhor parte. Outra coisa também que a gente vê ali é Priscila, mais à frente ali, já na parte de Paulo, né? E alguns vão dizer que ela não era discípula, e tal, que ela não era apóstola, e tem outros nomes também mais à frente. Aí a questão você vai ler a Bíblia e vai olhar com o seu olhar que você já está carregado muitas vezes, né? Quando ele fala aí das questões de Paulo, né? A gente lembra primeiro aí o que está lá em 1 Timóteo, que Paulo fala sobre as mulheres não falarem, sobre as mulheres aprenderem em silêncio. A gente tem que entender primeiro que aquilo ali, né, é uma carta de Paulo. Ele não está pretendendo ali trazer um ensinamento universal acerca das coisas que ele está falando, porque aquilo que ele está falando ali é um aconselhamento para algo pontual que está acontecendo em determinada igreja. Então, o que está acontecendo ali? Vamos para o contexto histórico, porque a gente tem que lembrar que a gente precisa ler a Bíblia com o contexto, tá? O que está acontecendo ali naquelas igrejas? Ao que me parece, as igrejas eram divididas entre mulheres sentam de um lado, homens dos outros. E ao ouvir ali a mensagem, algumas mulheres estavam conversando com o marido, que estava lá do outro lado, e isso causava barulho. Então ele disse, olha, mulheres, escutem em silêncio, e quando chegar em casa, você tira a dúvida com seu marido. Não ali na igreja, porque aquele não é o momento, né? Aquele é o momento de prestar atenção, porque senão você vai tirar a atenção da pessoa que está levando a mensagem. Então em casa, vocês tiram a dúvida com os maridos. Então não vai ser permitido falar, cala a boca, fica quieta. Mais ou menos isso aí, né? Talvez com um pouco mais de doce, um pouco mais de... Não sei, não conheci Paulo, né? Não sei se ele era alguém doce. Porque senão, se a gente levar esse texto ao pé da letra, nem hoje mais as mulheres deveriam falar ou pregar nas igrejas, né? Porque a elas não lhe era permitido falar. Mas, por outro lado, a gente pode olhar também essa mesma fala aí de Paulo sobre outra perspectiva. Veja. Nessa sociedade, a mulher não era alfabetizada, a mulher ela não tinha que estudar nem as questões da religião e nem outras questões. Elas não tinham muito direitos acerca disso. Mas se você ler o verso, você vai ver que Paulo, ele considera a mulher, ele diz que ela deve aprender em silêncio com toda a sujeição. Ou seja, ele considera a mulher como alguém que está ali aprendendo. Então, a mulher pode aprender, a mulher deve aprender, ela deve ser ensinada. Ou seja, né, já é um avanço para aquele modelo de sociedade onde a mulher não tinha nem direito a estudar, nem discutir questões religiosas. Então, ele já estava colocando ela, né, naquele contexto de contexto religioso. Então, para aquele contexto, já foi bastante vanguardista. Outro ponto interessante também, algumas pessoas argumentam que a mulher ela não deve ser, não pode ser autoridade, né? Porque está lá em Efésios 5, que ela não pode exercer a autoridade sobre o marido dela, que o marido é cabeça, e as pessoas confundem e acham que isso é universal e que todos os homens são cabeças das mulheres e que a mulher não pode exercer autoridade sobre nenhum homem. Aí, ali, aquele ponto está falando que ela seja sujeita ao seu marido, tá? Então, a mulher, ela óbvio que pode exercer, né, autoridade sobre homens, né? Ele não tá falando ali que não se pode exercer autoridade sobre homens. Elas podem. Se não pudessem, a Débora não seria juíza, né? Porque ela não foi juíza só das mulheres, ela foi juíza, né, no povo ali de Israel, tá? Então, por favor, não misturem, não confundam alhos com bugalhos. Larga um pouquinho esse machismo que você vai conseguir entender as coisas. Fora isso, a gente não vê de fato na Bíblia, em versículos aqui que a gente possa citar, uma proibição expressa de que mulheres não podem exercer funções de autoridade, né? Que as mulheres não poderiam ser anciãs ou não poderiam ser pastoras. O que muitas vezes a gente vê que as pessoas pegam
é a questão do contexto ali, do período, da cultura em que se vivia, e era sobre isso que eles estavam refletindo, né? Não era comum naquela época que as mulheres fizessem tal papel muitas vezes, e aí por isso que muitas vezes elas não eram incluídas como tal. Mas não é assim atualmente, né? E é interessante quando a gente lê a Bíblia que a gente vê que Deus respeita muito, ele tenta trabalhar com o ser humano a partir da sua cultura, né? Ele não tenta trabalhar fora dessa cultura, da realidade que se está vivendo. Então, se atualmente a gente sente a necessidade, né? A gente vê que não há problema algum em se ter uma mulher como autoridade numa igreja, não tem por que não termos, certo? A não ser de fato que o nosso machismo impeça-nos sobre isso. Mas eu acho, né, que o machismo não deveria ser prerrogativa para proibir nada, né? Para se autorizar algo ou não, porque é um veneno na nossa sociedade esse tipo de comportamento, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo que eu trouxe hoje aqui para vocês. Se você gostou, já sabe, deixa o seu like, compartilha, se inscreve aqui no canal, porque toda semana tem conteúdo falando sobre atualidade, religião e sociedade, tá? E se você tem algum tema que você gostaria de ver aqui, deixa também nos comentários, que eu vou tentar trazer mais conteúdo para vocês. Obrigada, beijo, até o próximo vídeo, tchau!